Pessoal, boa noite. Hoje é aquela aula que eu paro, tá? A gente vai fazer uma contextualização, tá? O que é essa contextualização? É saber de onde nós vimos, por que nós vimos e para onde vamos, tá? Dentro de teoria de controle. No primeiro dia de aula eu perguntei o que é controle, o que vocês acham que é teoria de controle? Aí teve muita gente, para controlar um sistema, não sei mais o que. Todo mundo teve uma ideia, né? Mesmo que não saibam explicar, mas cada um tem uma ideia diferente. Provavelmente de todo mundo tá certo, tá? Então olha só, aí foi passada, né, a ementa com tudo que seria visto na disciplina, que nós vimos até agora, né? E olha só, por onde que nós começamos? Nós começamos por onde? Alguém lembra? Definição de sistema. Definição de sistema. O que é um sistema? O que é um sistema estático? O que é um sistema dinâmico? Falamos lá em sinais também. O que é um sinal discreto? Um sinal contínuo? O que são variáveis de um sistema? Variável de entrada, variável de saída, perfeito? Então tudo isso é necessário para que a gente entenda o que vem a ser os sinais, sistemas e teoria de controle, que é o nosso foco aqui. Então olha só, quando eu fiz teoria de controle, eu só fui perceber isso muito tempo depois que eu já tinha formado. Então por isso que eu gosto de fazer essa parada para explicar isso, tá? Depois que a gente viu sobre sistemas, olha, então vamos escrever isso aqui, ó. Não, minha amarelo é rosa. Então, o que nós vimos primeiramente, pessoal, foi definição de sistemas, sendo que eles poderiam ser sistemas estáticos, né? Olha o tanto de coisas que a gente já viu: dinâmicos, lineares, não lineares, certo? O que mais? Estou esquecendo de alguma coisa? Sistema estático, sistema dinâmico, sistema linear, sistemas não lineares. Tá, a gente falou sobre sinais de tempo discreto contínuo, mas isso faz parte de teoria de controle, né? Mas é mais voltado para a parte de sinais, tem muito a ver. Depois que a gente viu isso, definição de sistemas, o que a gente viu? A gente viu o quê? Modelagem de sistemas, onde a gente fez uma aplicação em circuitos elétricos, foi ou não foi? Por quê? A gente, tendo percebido o que é um sistema e como ele se comporta, a gente precisa de uma forma matemática de representá-los, esses sistemas. Então a gente utilizou o quê? A modelagem, não é? Existem diversas formas de modelar um sistema. A gente viu aqui uma modelagem que a gente fez na mão, trabalhando sempre no domínio da frequência. Em alguns momentos nós representamos a resposta do sistema no domínio do tempo, não é verdade? Além do que, durante isso a gente viu também resposta ao degrau, resposta ao impulso, o que é uma rampa aplicada na entrada de um sistema. Por que a gente precisa saber dessa modelagem do sistema? Porque através dela é possível determinar o comportamento do sistema. Porque ele é descrito por uma equação. Ele pode ser aproximado por uma equação. E essa equação é o que nós determinamos aqui. Existe uma área que chama identificação do sistema, que ela trata exatamente de como você obtém um modelo para representar o sistema. É feito isso na prática, é feito isso na Usiminas, é feito isso na Sankyo, é feito isso na Senimbra, na Petrobras, na Magnesita, é feito. Falou de engenharia, falou de engenharia elétrica, controle, automação, isso é feito, tá? É feito pelo núcleo de engenharia. Então, depois que nós modelamos, a gente estudou o quê? Sistemas de primeira ordem, tá? Estudamos sistemas de primeira ordem e nós vimos, tá,
que a função de transferência de um sistema de primeira ordem, g de S, ela é representada pela forma de um ganho, né, multiplicado por 1 sobre tal S mais 1. Sendo que esse tal é o que? É a constante de tempo. E para que serve a constante de tempo? Para caracterizar um sistema de primeira ordem. Então vamos lá. Como que um sistema de primeira ordem, qual que é a resposta característica dele? Vamos lá. Um sistema de primeira ordem, quando aplicado um degrau na sua entrada, a sua característica é uma curva o quê? Exponencial. Se esse valor final aqui, ó, do sistema é 1, e eu pego aqui aproximadamente 0,63, eu vou colocar 0,6, esse instante de tempo em que o sistema demorou para alcançar esse patamar, a gente chama de quê? Constante de tempo. Perfeito? Dúvida? Dúvida? Então, perfeito. Ó, então, depois de sistemas de primeira ordem, nós trabalhamos com sistemas de segunda ordem. Qual que é a equação característica do sistema de segunda ordem sem ter que olhar no caderno? Olha só, vocês vão lembrar comigo. G de S, perfeito, é igual. Sempre vai ter um K. A gente não falou do K, o K só caiu na prova, né? Porque a prova não pode, tem que ter alguma coisa diferente. E vai ser um K, né? Opa. Um K que multiplica ômega n ao quadrado dividido por quê? S ao quadrado mais 2 que se ômega n vezes S mais ômega n ao quadrado. Analogamente ao sistema de primeira ordem, aqui nós temos duas variáveis para caracterizar um sistema de segunda ordem, que é o ômega n, que é a frequência natural não amortecida. E temos também o que? Nós temos o QC. O QC é o coeficiente de amortecimento. Ele informa para a gente o quão amortecida é a resposta de um sistema de segunda ordem. Então, coeficiente. Certo? Até aqui está tranquilo. Depois nós vimos diagramas de blocos, não foi? Como que a gente representa um sistema, diagrama de bloco, para representar o fluxo de sinal, aquela coisa toda. E depois, por último, a gente começou a trabalhar com qual parte? Qual que é a última coisa que a gente viu? A gente está falando ultimamente sobre estabilidade, que é justamente um dos focos da teoria de controle. O que faz com que um sistema seja estável ou o que faz com que ele se comporte de forma instável, o seu comportamento seja instável. Então, a gente viu lá, a gente utilizou lá, né, o critério de Root para determinar isso matematicamente. Então, agora, pessoal, nós vamos trabalhar essa parte que eu vou falar aqui agora. Ela é breve, tá? Mas é de extrema importância. Por quê? Ela vai nos situar em cima de tudo que a gente viu até agora. Perfeito? Tudo que a gente viu, a gente vai entender por que a gente utiliza um controlador PID. O que faz? A gente pode chegar na área e implementar um PID e pronto, legal. Mas o que está acontecendo lá dentro? Você precisa de saber isso para você aperfeiçoar, não é verdade? Então, olha só, essa parte da matéria, geralmente, a gente explica como que cria esse gráfico, dá um trabalhão, só que a gente vai trabalhar com aplicação, tá? Utilizando o MATLAB. Então, a gente vai trabalhar agora o lugar das raízes.
Alguém lembra o que é raiz de um sistema? Olha só, vamos pegar um sistema de segunda ordem. Vamos pegar um exemplo aqui, ó, esse sistema aqui. Vamos ver. Vamos começar um exemplo, por exemplo. Nós temos um sistema G de S é igual a um ganho K. Estão percebendo? Vamos estipular que o nosso ômega n aqui, para esse caso, vamos considerar aqui, ó, vou até representar de outra cor. Ômega n igual a 10 e que si igual a 0,2. Então a fórmula não é ômega n ao quadrado? Aqui no numerador? Quanto que dá ômega n ao quadrado? 100. Aqui vai ficar S ao quadrado mais 2 vezes que si ômega n. Quanto que é 2 vezes 0,2? 0,4 vezes 10 mais 4S mais ômega n ao quadrado, que é igual a 100. É um sistema de que ordem? Segunda ordem. Então, eu vou ter sempre uma constante que acompanha o termo de segunda ordem. Eu tenho um termo de primeira ordem e tenho um termo de ordem o quê? Zero. É ou não é? Se eu tivesse um sistema de quarta ordem, eu teria um termo a quarta, ao cubo, ao quadrado, elevado a 1 e elevado a 0, não é? Sempre assim. E se eu tivesse um sistema, por exemplo, que no denominador ele fosse isso aqui, ó, S ao cubo mais 3S mais 2. Onde que está o termo quadrático? Ele vale 0, mas ele existe. Ele existe, ele vale 0. Então, isso aqui é o nosso numerador, não é? Desculpa, o numerador engloba esse K. É ou não é? E isso aqui é o nosso denominador. Se eu fosse representar os coeficientes do denominador, como que eu representaria? O de ordem quadrática é quanto? 1. O de S elevado a 1? 4. E o S elevado a 0? 100. Pronto. Por que eu estou falando isso? Porque agora a gente vai trabalhar com o MATLAB. Então, eu vou criar aqui um algoritmo, tá? Então, na página principal do MATLAB, isso vocês vão fazer em casa também, para resolver aquela lista. Eu não vou falar daquela lista hoje. Vou, mas não vou. Você vai escrever Edit e apertar Enter. MATLAB você tem aqui na faculdade, você pode baixar a versão de estudante na sua casa, isso não é problema. Então, eu sempre vou começar com esse comando CLC, por quê? Imagina que eu escrevo um monte de coisa aqui nessa tela, tá vendo? Que deu erro, deu um monte de várias outras mensagens. Se eu escrevo CLC e pressiono Enter, limpa tudo. Então sempre que eu compilar esse arquivo que eu estou criando, ele vai limpar a tela. Eu vou depois iniciar com Clear All, que ele nada mais faz do que apagar toda a variável que está o quê? Armazenada, que é representada aqui no Workspace. Por exemplo, você escreve que A vale 2, então eu coloco A igual a 2, né? Imediatamente ela foi criada aqui, estão vendo? Se eu coloco B igual a 5, apareceu um B aqui também. Se eu coloco agora o comando Clear All, olha lá, sumiu as duas. Então eu limpo. E depois esse comando Close All, que é um comando para fechar todas as janelas que tem aberto. Então olha só, o que a gente vai fazer primeiramente aqui é representar um sistema de primeira ordem. No nosso caso, a gente precisa determinar esse numerador. O numerador não é K vezes 100? Então eu vou escrever isso aqui no MATLAB, ó. Num de numerador vai ser igual a K vezes, ou melhor, vou fazer diferente. Qual que é o meu valor de ômega n? 10. E de que si? 0,2. Se colocar vírgula, o MATLAB não vai entender não. Então tá,
o meu numerador não é a mesma coisa que ômega n ao quadrado vezes o k, não é? K minúsculo que eu estou colocando. Eu não determinei o valor de k, vamos colocar 1, tá? 1. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Agora vamos escrever o denominador. O denominador a gente vai representar dessa forma aqui, tá vendo? Os coeficientes, isso no MATLAB a gente vai colocar entre colchetes, que pra gente foi 1, 4 e 100, não é? Então olha só, 1, 4 e 100. Perfeito? Pronto. Agora, o que eu vou fazer? O MATLAB tem uma função própria para criar uma função de transferência a partir desse numerador e desse denominador. Eu vou falar que o meu sistema é igual. Essa função ela se chama FT, tá? Desculpa, TF, de Transfer Function. E aqui dentro de parênteses eu coloco num de numerador e den de denominador. Certo, pessoal? Então, olha só, agora a gente vai salvar esse arquivo, eu vou salvar aqui na área de trabalho como MATLAB exemplo sistema. Ou melhor, vamos chamar como exemplo 1. Então olha só, quando eu compilar, que é clicando, que eu faço isso clicando nessa seta verde, o MATLAB você vai clicar aqui, né, Change Folder, o MATLAB vai compilar sequencialmente todos esses códigos que a gente escreveu. Então a gente vai para a página principal e vai ver que não apareceu nenhuma mensagem de erro, tá? Voltando aqui, estão vendo que eu criei um sys de sistema? Se eu for aqui na página principal do MATLAB e escrever o sys e apertar Enter, olha lá, a função de transferência é 100 dividido por s ao quadrado mais 4s mais 100. Perceberam? Tranquilo? Se eu quiser ver a resposta ao degrau deste sistema, eu simplesmente escrevo step sys. O que eu vejo na tela? A resposta ao degrau. Olha só, pessoal, não precisa copiar não, pelo amor de Deus, para com isso. Eu estou gravando um vídeo e vou colocar na internet para vocês acompanharem, tá? Vocês viram a facilidade? Aí vocês falam assim, professor, mas na prática eu não vou mexer com o MATLAB lá, eu vou mexer na faculdade. Você não vai se você não quiser, porque o MATLAB é uma ferramenta própria para isso. Você estuda, faz todas as suas análises aqui e depois vai fazer a implementação, a aplicação na área onde você estiver trabalhando. Então olha só. Vocês estão vendo o denominador? Ó, se eu escrever den, tá vendo? Essas foram as variáveis que eu criei, ó. Ômega n, den, k, psi, numerador e o sistema. Se eu escrever denominador, den, olha lá, quais são os coeficientes. Aí eu falo assim, é um sistema de segunda ordem, não é? Então quer dizer que ele tem quantas raízes? 2. Então eu vou escrever isso aqui, olha só. Eu vou falar que as raízes são, olha o código, root s, tá? E entre parênteses eu vou colocar o valor do denominador, porque sempre me interessa achar o valor dos polos, né? Eu aperto Enter, as raízes são a parte real menos 2 com a parte imaginária 9,79. O outro nada mais é do que o quê? Um conjugado, só mudou o sinal da parte imaginária. Perceberam? Vamos aproximar que é menos 2 mais 10i e menos 2 menos 10i. Então se a gente for representar isso aqui no gráfico, eu vou ter aqui o meu eixo x, lembrando que é o eixo real, e o eixo y, o eixo imaginário. Menos 2 está aproximadamente, vamos colocar aqui, tá? Menos 2, não é? E o 10? 10i será aqui e o menos 10 é simétrico a ele. Menos 10i.
Vocês percebam a importância do cálculo avançado aqui, tá? Que a gente está trabalhando com números complexos. Então, um polo meu está nesta posição e o outro polo está onde? Nesta outra posição, perceberam? Se esses polos estivessem à direita do semiplano, o meu sistema seria estável, instável ou oscilatório? Qual que seria a resposta? Ele seria instável. Então, a gente já vê aqui que o nosso sistema é o quê? Por essa análise. Ele é estável. O valor de Qi está entre 0 e 1? Tá, não tá? Então quer dizer que o meu sistema, isso me fala que ele é o quê? Ele é subamortecido. Por quê? Ele vai ter um sobressinal e vai amortecer, certo? O meu ômega n é 10. Esse ômega n está relacionado com o quê? Com o número de oscilações do meu sistema, certo? Então, olha, eu sei que o meu sistema oscila, eu sei que o meu sistema amortece e eu sei que o meu sistema é o quê? Estável. Então, se eu obtive um modelo de um circuito elétrico ou de um outro sistema, eu consigo representar a equação, a função de transferência, eu sei caracterizar todo esse meu sistema. Então, vamos voltar para cá. Vamos colocar agora, ó, step, que é a resposta ao degrau do denominador. Vamos compilar tudo isso, ele já vai plotar esse gráfico para a gente. Olha, deu erro. Não, desculpa, eu cometi um engano aqui. Correção, não é step D não, é step sys, que eu estou fazendo o degrau do sistema, não é do denominador. Então, ó, compilei e aqui está o gráfico. Tá certo? Quantas oscilações que tem aqui? 3. 1, 2, 3. Olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar um comando aqui que chama hold on, que ele não vai apagar esse gráfico. E eu vou compilar novamente e vou aumentar o valor de ômega n, desculpa, o valor de Qi para 0,8. E vamos ver o que acontece. Ele apagou, né? Ele quis apagar e apagou. Qual que é a diferença? O sobressinal aqui, ó, eu posso utilizar essa ferramenta, foi de quanto? Amplitude máxima 1,53. Se eu voltar com 0,2 e compilar, espera aí, vou aumentar aqui para 1. Não, olha, eu dei mancada. Já sei porque está dando essa diferença. Porque olha só, aqui eu tenho que colocar, né, que vale 1, né, o termo quadrático. O denominador aqui é o que? 2 vezes Qi vezes ômega n, tá? E aqui é o que? Ômega n ao quadrado. Porque eu estava mudando o valor lá, mas o sistema não muda. Então, ó, voltando com 0,2, a resposta é essa. Estão vendo? Deixa eu colocar um comando aqui para ele gerar uma outra figura, então. E agora, quando eu aumento, eu aproximo de o valor de Qi, o que acontece? Olha lá. Ele foi mais amortecido, não foi? Cadê o sobressinal dele? Diminuiu. Então vamos voltar lá para 0,2 e vamos fazer uma outra modificação. Perceberam? Vamos colocar aqui o ômega n agora. Vamos colocar 20. O que vocês esperam que ocorra? Aumentar o número de oscilações. Ele vai demorar mais para estabilizar. Perceberam? Vamos colocar aqui então 100. Ele vai demorar mais para estabilizar. 0,2 segundos. Espera aí.
0.2. Oi? Ele já está aqui ó, no numerador. Vou colocar aqui 1. Exatamente, não, exatamente. Ele está modificando o que? O tempo que ele vai gastar para estabilizar. Agora, se eu vou reduzir esse QC para 0.1, ele vai tender a fazer o que? Oscilar mais. Olha só. Perceberam? Se eu coloco o QC agora como um número negativo, ele vai ficar um sistema o quê? Instável, não é? Olha lá. Se eu pegar essa ferramenta aqui da lupa, aqui, olha, eu posso ampliar essa região para ver a resposta do sistema. Olha, foi para o espaço. Você aplicou nele um degrau e ele não estabilizou em momento algum. Isso é muito ruim na prática, né, pessoal? Esse tipo de comportamento do sistema. Então, agora vamos avaliar uma outra questão. Vamos deixar aqui 0.2 e vamos modificar o valor de K, tá? Oi? Isso, deixa o ômega em 10. O ganho K vale 1. O sistema estabiliza em aproximadamente 2 segundos, não é? Amplitude máxima que tem entre 1.4 e 1.6. Vamos aumentar esse ganho para 5, tá vendo? Perceberam? O que vai acontecer? A amplitude aumentou. Imagina que você tá, imagina que isso aqui é a curva de amortecimento de um amortecedor. Isso é interessante que ocorra que o amortecedor ele atinge uma maior amplitude de oscilação? Não. Por que isso aconteceu? Porque eu modifiquei o quê? O ganho. Então, se eu coloco então um ganho aqui de 0.3, a minha resposta vai ser essa aqui, olha. A amplitude máxima aqui foi quanto? 0,45, estabilizou aproximadamente em 0,2. Estão percebendo? Então, se eu colocar uma escala, vamos supor de 0 até 10, olha só, desculpa, vamos colocar de menos 5 a 5. Olha essa escala aqui. A gente vê que o sistema realmente ele não oscilou muito, né, olhando desse ponto de vista, apesar de que essa escala não favorece. Então, por isso que a gente vai estudar agora o que? O lugar das raízes. O lugar das raízes, isso é fundamental. Ele vai mostrar como a posição dos polos muda quando eu altero o ganho de um sistema. Perceberam? Então, como que eu faço isso? A gente utiliza o comando rlocus, certo? rlocus e entre parênteses eu coloco o meu sistema, certo? Se eu compilei, vai ser apresentado esse gráfico. Deixa eu ampliar aqui só um segundo. Então tá, olha só, se eu pego essa ferramenta Data Cursor, eu posso clicar em cima de qualquer uma dessas duas curvas, onde o meu eixo X é o eixo real e o eixo Y é o eixo quê? Imaginário. Esse aqui é um polo meu. Olha só, quando eu clico eu tenho o sistema, o ganho aqui que vale quanto? 0. O polo está em menos 2 mais 9,8i. Isso aqui por enquanto é o que me interessa. O que acontece? Tá, reparem nesse ganho, estão percebendo? À medida em que e esse ganho é justamente esse ganho K, tá? É o valor de K. Então, percebam aqui nessa figura que à medida em que eu desloco, em que eu aumento o ganho, o que está acontecendo com o meu polo? Ele vai deslocando para onde? Para cima, não é? Se o polo está localizado mais acima, significa que o meu sistema vai atingir uma amplitude o quê? Maior na hora de oscilar. Perceberam? Então, nesse caso, para este sistema, quanto menor o meu ganho, que vale 0 nesse caso, menor vai ser o quê? Amplitude de oscilação, ou próximo de 0.
Então a gente pode verificar isso. Então já vou testar a teoria aqui, vou colocar o ganho é 0,01 e vou simular. Mas ele jogou uma figura em cima da outra. Eu vou comentar essa linha para o MATLAB não executar. Essa aqui. Então vejamos o resultado. Olha só, a amplitude máxima aqui foi de quanto? 0,015. Isso é um valor muito grande? Ele teve um sobressinal o quê? Agora vocês sabem o que é esse ganho que eu estou multiplicando pela função de transferência? Chama-se ganho proporcional. Porque ele vai fazer com que os polos se desloquem o quê? De forma que o erro, vai deslocar de forma que o meu ganho seja proporcionalmente, o erro reduza proporcionalmente em função do quê? Da minha entrada. Certo? O que seria para a gente aqui, pessoal, o integrador? O integrador nada mais é do que uma função no seguinte formato: 1 sobre S, com um ganho unitário. Então, quando eu pego uma função nesse formato e multiplico o meu sistema, eu vejo que eu estou multiplicando um integrador. Não está claro, mas o proporcional vocês entenderam. Perceberam, pessoal? Olha só. Vamos então fazer um teste com outro sistema. Vamos fazer isso de outra forma. Então a gente vai no Simulink, tá? A gente clica aqui, ó. Tá vendo esse link? Simulink. Ele está abrindo, demora um pouquinho, porque agora a gente vai ver essa simulação em tempo real, tá? A gente consegue plotar esses gráficos em tempo real. É claro que aqui a gente não consegue pegar um sistema e coletar dados e fazer tudo isso, porque é o que acontece na prática. Então a gente faz aqui no computador. Então olha só, controle P&D. Eu já criei, tá? Isso aqui. Veja só. Vamos acertar isso daqui. Essa visualização. Vocês estão vendo isso aqui? Que tipo de representação que é essa? Diagrama de blocos. Deixa eu apagar isso aqui para vocês ficarem mais familiarizados. É um diagrama de blocos com uma realimentação, não é? Não é um sistema com realimentação? Então o que acontece? Eu aplico uma entrada no sistema, essa entrada é multiplicada pelo P&D e depois o que? Aqui eu tenho a minha função de transferência que representa o sistema. Na prática, eu não vou ter essa função de transferência, eu vou ter uma planta. Certo? Eu vou ter a planta, eu não vou ter a equação. Aqui eu estou representando a equação. Então olha só, qual que é a nossa função de transferência, que a gente trabalhou com ela agora? 100 dividido por s ao quadrado mais 4s mais 100. Então olha só, cliquemos duas vezes aqui, o numerador vale quanto? 100 dividido por aqui 1, 4 e 100. Sim? Isso aqui representa qualquer sistema. Eu vou colocar uma planta aqui para representar depois. Vocês vão entender melhor. Vamos entender com um modelo. Você aplica, a princípio, você modelou o sistema, você aplica uma entrada e ele vai o quê? Ter uma resposta. Então, ó, simulando, essa entrada vale 0, tá? Espera aí. Vamos colocar aqui meu degrau para acontecer em 5 segundos. Eu estou aplicando uma entrada degrau, estão percebendo? Deixa eu só modificar isso aqui.
em 5 segundos, pessoal, eu apliquei um degrau no sistema, que é representado aqui por essa curva verde. Tá? Deixa eu só parar aqui e reduzir isso aqui. Tá, e foi gerado esse gráfico. Estão percebendo? Eu vou pegar essa ferramenta aqui e vou ampliar. O que acontece? Qual foi a resposta do meu sistema na hora que eu apliquei um degrau? Ela oscilou ou não oscilou? Certo? Eu não sei porque esse degrau era para aparecer aqui, ó, mas ele por algum motivo não tá. Mas isso não impede que a gente entenda. Então estou oscilando. O que acontece? Quando eu trabalho, eu modifico aqui o meu P&D. Tá vendo esse bloco? Eu tenho um ganho, vamos esquecer tudo que está em volta aqui, vamos olhar para isso aqui, um ganho proporcional, que é aquele K, um ganho integral e um ganho derivativo, que vale 0. Quando eu aumento esse ganho proporcional, vamos colocar aqui 5, o sistema vai se comportar de outra forma. Olha lá, o que aconteceu? Demorou mais para acontecer. Entendeu? Que a aplicação ao aumento do ganho proporcional fez com que o sistema o quê? Oscilasse mais. Então, Se coloca um ganho de menos de 0 e 1, ele vai oscilar muito menos do ganho. como é que é? Se você coloca um ganho de 0 e 1, ele vai oscilar muito menos do que esse. Vamos fazer o teste. Deixa eu só ajeitar essa escala aqui. O cara na prática lá, a válvula estava proporcional. Aí ela estava trabalhando como se fosse uma nova. Aí o engenheiro lá chegou, não, é só abaixar o ganho. É só que no ganho da válvula, a válvula passou a trabalhar proporcional. Esse é o Paraíba, hein? Agora tem que dar uma passada. Se você levar na hora, você vê, mas talvez você não entende. Aí agora tem que Vamos colocar aqui. Olha lá. Então o sistema o quê? Oscilou, não é verdade? Então, pessoal, o que eu quero que vocês façam? Olha só. Olha o sobressinal aqui foi em quanto? 0,15, né? Então vamos modificar aqui para 2. Quanto que foi o sobressinal aqui? Ele oscilou mais. Aqui ele estabilizou aproximadamente perto de 8 segundos, né? E o sobressinal ficou maior. Vamos mudar aqui então para 0,2. Oscilou menos, tá percebendo? Aí o que acontece? Quando a gente fala assim, vamos aumentar, a gente tem um P&D, mas a gente pode trabalhar com um ganho proporcional e um ganho que? Derivativo, ou um ganho proporcional e um ganho do integrador, né? O PI, eu posso trabalhar com PD e posso trabalhar com P&D. Vamos colocar aqui um ganho integral, que a gente vai falar depois, de 1. Então olha o que acontece. Perceberam? Perceberam? Vamos colocar 1 e 1. O ganho proporcional e o ganho integral valendo 1, com valor de 1. Olha só. Então, dependendo de como você ajusta esses ganhos, o seu sistema vai responder. Perceberam?
Eles vão responder, e qual que é a grande questão? A grande questão é como obter o valor ideal do ganho proporcional, do ganho do integrador e do derivador, certo? Agora vamos ver de novo, ó. Agora eu tenho um degrau. O meu valor que eu quero chegar aqui, peraí, deixa eu corrigir isso aqui. Tá? Y máximo. Não, é o máximo aqui é... Vamos colocar que é 1. Não vou mudar aqui ainda. Tá, agora a gente viu melhor. Então, olha só, o objetivo do meu sinal é chegar nessa linha verde, que é a minha referência, não é? É a minha referência, não é? Então, olha lá, a oscilação do meu sistema. Então, vem cá, você fala assim, não, esse integrador está me avacalhando, então eu vou colocar ele com ganho 0 e vou simular o meu sistema. Olha lá, ele conseguiu chegar lá perto? Não. Vamos aumentar o ganho proporcional para ver o que acontece. Oscilou, mas não chegou. Então a gente percebeu que a gente precisa do quê? Um ganho integral. Vamos colocar agora um ganho derivativo de 1 também. 1 e 1. Olha a resposta. Perceberam? Então, tem sistema que você não pode ter determinado comportamento. E essas técnicas de como a gente vai determinar o valor de P, I e D serão estudadas na próxima aula. P, e D, ó, P é o ganho proporcional, a gente tem que determinar o ganho do integrador, que é do I, né? I de integrador, e o ganho do derivador, do derivativo, ganho derivativo. Só que o que acontece? Olha a teoria, olha a teoria. Quando nós calculamos um ganho do P e D, qual que é o efeito no sistema? A gente nada mais faz do que modificar a posição dos polos. É ou não é? Porque o sistema, ou ele pode oscilar mais, ou ele pode ficar inclusive instável, certo? Então, essa é a questão. Vamos voltar para cá. O nosso sistema não é esse formato? Vocês lembram quando nós trabalhamos com um sistema em malha fechada, G de S, G, MF, de malha fechada, a gente calculou que é igual a G dividido por 1 mais G? Então, quando a gente coloca aqui step cis, a gente está calculando a resposta ao degrau do sistema, porém, em o que? Em malha aberta. A gente só está falando que a saída é igual o sinal de entrada multiplicado por quê? Pelo sinal. Então, se a gente quiser representar a resposta em malha fechada, deixa eu só ver aqui. Se eu quiser representar a resposta do sistema em malha fechada, eu preciso fazer aquele G dividido por 1 mais G. Tá? E eu vou chamar isso aqui de sistema, tá? Ó, sistema em malha fechada, que vai ser igual ao sistema dividido por 1 mais ele mesmo, não é? É ou não é? A minha função de transferência final foi essa. Tá vendo? Então agora eu aplico o degrau num sistema em malha fechada, do meu cis em malha fechada. Olha a resposta. É bem parecida, né? Se eu faço agora R locus, tá vendo? O lugar das raízes do sistema em malha fechada, eu vou ter isso aqui. Eu vou ter o meu... Em algum momento o lugar da raiz me fala que o meu polo pode deslocar para a parte que vai tornar o meu sistema instável? Não. Então eu posso variar o ganho. Ele vai oscilar, nem que ele demore pra caramba para terminar a oscilação, mas ele vai parar uma hora.
Então, eu não tenho, neste caso, a chance de ter um sistema o quê? Instável. Perceberam? Dúvida? Dúvida? Então, pronto. Olha, pessoal, então, o que vocês vão fazer? Eu quero que vocês façam. Eu vou disponibilizar isso aqui, tá? Vocês não precisam preocupar. Só que o que vocês vão fazer? Pega a lista de exercício aí, quem trouxe? Tá. Eu pedi para analisar se alguns sistemas são estáveis ou instáveis, né? Então, qual que é o da letra A? O numerador vale quanto? Eu só passou aqui o sistema, se é para os polos. Ah, tá. Isso aí foi só os polos do sistema, né? Ah, não. Isso aí eu coloquei errado. Porque, na verdade, ele tem um numerador. Vamos colocar aí... olha só. Isso aqui a gente está trabalhando com um sistema de segunda ordem, não é? Então, só que no trabalho você tem sistema de quinta ordem. Então a gente vai fazer algumas modificações aqui. Então olha só, o numerador a gente vai fazer igual ao denominador. Como eu não coloquei na folha, eu vou colocar aqui que o numerador vale 1, tá? Vamos colocar ganho unitário. O denominador, eu tenho um sistema de quinta ordem, não é? Qual que é o elemento de quinta ordem, vale quanto? Coeficiente? 5. O de quarta? 3, 2, é 2S 2 e o de a cúbica? 2S. Próximo. 4S ao quadrado. Mais 11S. Mais 10. Mais 10. Então pronto, ó. Se eu selecionar estudo... Então olha só, eu vou selecionar isso daqui, tá? Então, vou compilar isso aqui, tá? Então olha só, o meu sistema sys é essa função de transferência? É? Só não tem um numerador. Né, mas vamos considerar que o numerador para todos os casos aí vale 1. Então, eu quero saber as raízes desse sistema. Então eu vou fazer o que? Logo depois de representar essa função de transferência, eu vou determinar raiz vai ser igual a root S, não é? Root S e entre parênteses o que? Sys. Compilei. O que me gerou aqui, ó, deu erro. Ah, tá, é porque a raiz eu quero saber a raiz só do denominador, não é? Então pronto, olha, agora vai dar certo. Como eu tenho um sistema de quinta ordem, eu tenho quantas raízes? 5, certo? Tem alguma raiz com parte real positiva? Tem essas duas. Significa que o meu sistema ele é o quê? Instável. Se você fizer, por exemplo, o cálculo, aquela análise do critério de Root, você vai ver que esse sistema realmente é instável. Então, depois disso, a gente vai fazer... Vamos ver a resposta ao degrau desse sistema, que é esse step aqui. Esse sistema aqui, olha só. Olha para onde ele foi à medida que o tempo passou. Foi para menos infinito, ele pode ir para mais infinito, porque ele é instável. Depois a gente verifica o que? O lugar das raízes, por isso que a gente coloca esse R locus. Então olha só. Eu tenho 5 polos. Tá? Vamos ver aqui, eu tenho 5 polos, estão percebendo? Esse instante aqui em que eu tenho o xizinho é quando o ganho vale quanto? Quando o ganho é 0. À medida em que eu aumento o ganho, esse polo desloca para a direita, esse polo de baixo desloca para cá, percebeu? Esse próximo polo vem deslocando para essa região, o outro para cá e o outro para cá. Perceberam? Então, à medida que eu aumento o ganho, o meu sistema vai ficar mais instável ainda, não é? Perceberam? Ele é instável. É instável. Por quê? Eu tenho 2 polos aqui na parte... Não, ele não pode ser estabilizado nesse caso.
eu tenho que usar uma outra técnica para conseguir estabilizar esse sistema. Eu tenho que colocar o quê? Eu tenho que conseguir um amortecimento desse sistema, porque está oscilando, não está amortecendo. É como se você tivesse um amortecedor, uma suspensão no seu carro e tirasse o amortecedor. Se você passa num buraco, ele vai tender a oscilar ali, ó, e passa em outro, ele nunca vai parar. Tá? Então você precisa inserir algo no sistema que faça com que ele se estabilize. Então, vamos fazer o seguinte, então. Olha só. Olha, vamos especificar e descrever tudo que está acontecendo aqui para que não haja dúvidas. Então, olha só. Exemplo para resolução da segunda lista de teoria de controle, tá? Então, ó, quando eu coloco esse símbolo aqui, o MATLAB não compila essa linha, então eu posso escrever qualquer comentário. Então, olha só, vou colocar aqui na frente, numerador da função de transferência, tá? Esse aqui é o denominador da função de transferência. Essa parte do algoritmo cria o que? A função de transferência. Vou fazer diferente. Tá? Aqui essa parte do algoritmo faz o quê? Os polos do sistema. Aqui o step resposta ao degrau do sistema, certo? E aqui lugar das raízes do sistema, certo? Então veja só, quando você compilar, se você simplesmente clicar aqui, ele vai nessa parte aqui do degrau, ele vai gerar essa figura da resposta ao degrau. Mas o que acontece em seguida? Ele vem aqui e gera por cima o lugar das raízes. Então, se você não quiser gerar o lugar das raízes, se você quiser só que ele gere o degrau, para depois você ver o lugar das raízes, você vem aqui e comenta, você simplesmente coloca esse símbolo aqui para que ele não execute essa linha. Então, ó, resposta ao degrau, tá vendo? Se você quiser que ele faça a outra, você vai lá e tira isso daqui. Uma outra forma é você colocar aqui, pause. O que acontece? Compilou. O MATLAB gerou a figura, tá vendo? Aperta qualquer tecla, ele vai gerar o lugar das raízes em seguida. Certo? Mas percebam que para isso vocês têm que compreender o que vocês já fazem muito bem, que o posicionamento dos polos de um sistema determina o seu comportamento. Certo, pessoal? Dúvidas quanto a isso? Então, façam a lista de exercícios e utilizem o MATLAB para vocês conseguirem determinar esses valores e entender, tá? Existem casos em que para determinados valores de ganho o sistema se torna instável. Diga. Quem me chamou? Pessoal, então, olha só. Por hoje é só, tá? Então, ó, aula que vem, teoria de... Estudem isso, porque a aula que vem eu vou partir do pressuposto que vocês sabem tudo isso, tá?
Não, pera aí, só um instante, Hã? Não, olha só, aula que vem, pessoal, aula que vem a gente encerra teoria de controle, tá? Encerra a matéria de teoria de controle e de sinais, acho que tem mais uma aula ou duas no máximo, encerra também. Então, se vocês pegarem a ementa, a gente viu toda a disciplina, fez exercício, vamos trabalhar com MATLAB e vamos fazer prática, tá? No laboratório, porque se você chega no laboratório e eu te mostro uma planta, você não vai entender nada. Então eu preciso que vocês compreendam isso. E hoje que o Diógenes não veio, que eu ia falar para ele fazer um P&D com o amplificador operacional, né? Que ele quer mostrar. É o mesmo caso, o amplificador operacional vai funcionar como ganho proporcional, integrativo e derivativo. Tá, pessoal? Quinta-feira é sinais. Pessoal, eu vou disponibilizar esse vídeo, tá? Pra vocês acompanharem. No YouTube eu vou colocar o link pra vocês. Oi? Até amanhã.